Olá, amigos do Plantcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Felipe Augusto, gerente de desenvolvimento de mercado da ICL, na região de São Paulo, Espírito Santo e Nordeste. Estamos aqui hoje para gravar mais um Plantcast e trazer muita informação boa para você que trabalha com a cultura de cana-de-açúcar. Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. E para compor a nossa banca aqui, hoje nós temos a Gabriela Pregnolato, que é consultora de desenvolvimento de mercado com atuação exclusiva no mercado de cana, voltado mais para usinas. Tudo bem, Gabriela? Tudo bem, Felipe? Que prazer, que honra participar aqui desse Plantcast com essas feras aqui, hein? Muito bacana. Tudo jóia, tudo jóia. E temos também aqui o Luiz Tarifa, ele que é gerente de cultura, cana e café na ICL, diretamente do marketing estratégico da companhia. Tudo bem, Luiz? Tudo jóia, Felipe? Olá, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite. Tenho certeza que vai ser um bate-papo aqui de alto nível. Obrigado. Muito bom, muito bom. E o nosso convidado especial, o professor Dr. Carlos Alexandre Costa Cruciol, professor Cruciol, ele que possui graduação pela Unesp de Ilha Solteira, mestrado e doutorado livre docência pela Unesp de Botucatu e pós-doutorado pela Universidade da Flórida. Ele que hoje é uma das principais referências em nutrição e fisiologia de planta, pensando em cana-de-açúcar a nível Brasil. Professor Cruciol, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Plantcast. É uma honra estar gravando aqui com você. Muito obrigado aí pelo aceite do convite. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer estar com vocês. E estou torcendo para ser um bate-papo bem legal, bem interessante, viu? Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês. Com certeza, professor. Ainda mais que é um tema muito importante e vamos dizer assim, né? O pessoal tem muita curiosidade de entender melhor, né? Quando a gente fala nesse momento agora de aplicação pré-seca em cana, a gente sabe que é um período de condição climática desfavorável, né? Principalmente devido aos baixos índices pluviométricos. Isso aí vai impactar diretamente no manejo da cultura. E hoje nosso objetivo é trazer um pouco de informação relevante e discutir estratégias junto com o professor Cruciol, que pode ajudar a gente a atravessar esse período aí, vamos dizer, sofrendo menos, né? Fazendo com que o canavial sofra menos e a gente possa expressar mais o seu potencial produtivo. Espero que todos os ouvintes possam aproveitar ao máximo o conteúdo. Com certeza. Tenho certeza que ele vai agregar muito para o nosso público aqui, para os nossos ouvintes, muitas informações relevantes. Dentro desse cenário, professor Cruciol, o que o déficit hídrico afeta dentro da fisiologia da planta e se ele causa algum impacto em produtividade? Na verdade, o déficit hídrico, num primeiro momento, né, a planta, a deficiência hídrica, ela já começa a mudar o status hídrico da planta, e isso vai mexer na parte hormonal também. Por meio de uma série de sinalizações que ocorrem na planta, vai ser estimulado também com o secamento, a redução da oferta de água, né, da superfície, seguindo, aprofundando, né, o perfil do solo. A planta recebe um sinal e aí ela começa a tentar aprofundar o sistema radicular. Essa deficiência hídrica avançando, a planta ela fecha o estômago, então parte do dia que ela não consegue, que a perda de água é maior do que a capacidade de absorção de água, ela vai pegar e fechar o estômago. No fechamento estomático, a entrada de CO2 ela é menor e aí a planta faz menos fotossíntese. Com o avançar dessa deficiência hídrica, a planta ela vai atuar, vai desenvolver um outro mecanismo ou vai ativar um outro mecanismo que é um enrolamento de folha, né? Ou um murchamento da folha, mas enrolar a folha. Esse processo visa a planta reduzir a área de exposição da folha em relação ao sol, né? A temperatura, os raios solares que sobem a temperatura da folha e faz a planta necessitar de mais água para refrigerar o sistema, refrigerar essa folha e manter o estômago aberto para a entrada de CO2. Então, leva a redução da exposição da folha aos raios solares e, portanto, a menor perda
de água. Num terceiro, e aí fisiologicamente a planta vai até avançar, entrar num nível até de redução de área foliar fotossinteticamente ativa, porque ela está perdendo água, reduzindo, né? Eu brinco que a folha é uma placa solar, né? Se a gente relembrar lá de fisiologia, ou para quem nunca teve fisiologia vegetal, quando os raios solares eles estão batendo, né, eles estão incidindo sobre a folha, né, determinados comprimentos de raio, né, de onda, né, vão quebrar a molécula d'água separando o hidrogênio do oxigênio. E esse elétron, e aí tem, como separa o hidrogênio do oxigênio, é liberado um elétron, e esse elétron ele vai ser utilizado num sistema que a gente chama de transporte eletrônico, ou seja, vai formar uma corrente elétrica ali. E a planta ela precisa dessa corrente elétrica para ela formar algumas moléculas energéticas, como o ATP e o NADPH. Então, o que acontece? Com a folha enrolada e não entrando CO2, né, vai ocorrer um acúmulo, para ficar fácil de entender, um acúmulo de elétrons, aumenta a temperatura da folha, esses elétrons eles não têm aonde serem consumidos, e aí esses elétrons reagem com o oxigênio que estava ligado, que formava a molécula d'água. E aí essa reação ela acaba formando o que a gente chama de espécies reativas de oxigênio. Essas espécies reativas são as mesmas que são formadas no corpo humano, no corpo animal, e se subir demais, pode levar, no caso de um animal, à formação de um câncer. E na planta é muito semelhante. Então, o que acontece? Vai destruir também clorofila, porque a planta começa a converter clorofila em caroteno, como ele também é um composto, ele é uma molécula que sequestra a espécie reativa de oxigênio, porque a planta tem que se curar também, vamos dizer assim. Então, você imagina, está ocorrendo redução de área foliar verde, a planta está absorvendo menos CO2, né? A oferta de água está sendo menor, então a fotossíntese é reduzida, você tem menos água para as reações metabólicas e químicas que ocorrem na planta, e essa planta ela vai reduzir a produção de energia, portanto vai reduzir o crescimento e a produção de uma série de compostos que são interessantes no olhar do agricultor. Então isso tem queda de produtividade. Não só queda de produtividade, no caso da cana-de-açúcar, se avançar demais e a planta perder drasticamente a área fotossinteticamente ativa, folhas verdes, vamos dizer assim, a concentração de açúcar também começa a cair. Então o ATR também, ele aumenta com a entrada do período de seca, mas se for muito drástico, a planta perder muita folha verde, né, secar o canavial, vamos dizer assim, uma proporção muito grande de folhas secas e uma porção pequena de folhas verdes, o ATR, né, vamos falar de ATR que é fácil para o agricultor e o ouvinte entender, o ATR ele pode começar a cair. E nessa situação de estresse que o ATR vai caindo, também a planta vai produzir uma série de compostos para tentar se defender, como estratégia de perpetuação de espécie. E essa matéria-prima, quando ela é processada pela indústria, nós vamos ter uma dificuldade industrial, por exemplo, para fabricar açúcar. Vai ter uma geração significativa, aumentar de forma significativa a geração de mel, então o processo industrial também ele é impactado. O estresse não vai impactar só a produção agrícola, ele vai impactar também em função dos compostos, dos metabólicos que a planta é obrigada a fazer ou não fazer, nós vamos entregar uma matéria-prima de baixa qualidade e isso vai impactar no meu processo industrial, por exemplo, na fabricação de açúcar. Então, de maneira geral, né, a produção é menor e a qualidade do que é produzido
também é menor. Professor, acho que você elucidou muito bem aí, né, toda a fisiologia da planta, né, todo o impacto que isso tem dentro da fisiologia da planta, e trouxe também bastante para a gente as consequências que isso tem lá no produto final, né? Desde que a gente não tenha ali uma área irrigada, né, professor Cruciol, e a maioria do canavial ele não é irrigado, né? Então, a maioria do nosso canavial ele sofre o impacto disso. E como a gente dificilmente não consegue, né, ainda não consegue mudar o clima, né, eu queria saber do senhor quais os manejos, né, quais as principais práticas que a gente pode ter ali no manejo do canavial para que esse canavial ele consiga, né, suportar esse período assim de escassez de água, esse período que às vezes pode ser um longo período também, né? Bom, o ponto principal, a gente pode agir, Luiz, numa forma de melhorar o conforto da planta, de duas formas, né? Primeiro, eu fazendo a adutora dela, que pega a água para ela, que é o sistema radicular, eu ajudando, eu fazendo um manejo que facilite o desenvolvimento radicular e o aprofundamento do sistema radicular. Nesse ponto, né, então um dos manejos é o quê? Construir um perfil rico em cálcio, porque o cálcio ele é imóvel na planta, a planta não consegue tirar cálcio da folha e levar lá na ponta da coifa, na ponta de uma raiz novinha e continuar crescendo e formando célula e crescendo essa raiz. Só vai crescer raiz aonde tem cálcio. Então, o primeiro ponto é o quê? O agricultor rever o manejo dele de correção de acidez. Será que ele está aplicando calcário apenas para uma correção até 40 centímetros, 30, 50 centímetros, ou ele já tem trabalhado com doses mais elevadas? Esse é um ponto, né, para atender, principalmente, eu digo, quando você vai para solos com menor CTC, ou seja, solos de textura média a arenosa, né? Eu preciso de construir um banco de calcário lá dentro do solo, que à medida que a planta vai extraindo num solo com baixa CTC, dependendo do método que ele utiliza para calcular o calcário, a aplicação de calcário ela pode ser a quantidade pode ser pequena, atendendo o primeiro e o segundo corte e depois não atendendo os demais, né? E a gente tem que lembrar o seguinte, Luiz, de maneira geral, no modelo de produção nossa, a partir do segundo ano, cada entrelinha vira uma rodovia, porque o tráfego é pesado, né? Então, construir perfil, trabalhar com outras fontes de cálcio, o gesso, e fazer cálculo para levar isso em profundidade maior, é uma forma de você possibilitar um crescimento do sistema radicular explorando um perfil maior, mais profundo do solo e acessando essa água, né? Então, levando a adutora da planta aonde tem água. Esse seria o primeiro, um primeiro manejo, vamos dizer. O outro conceito, um outro fator que a gente tem que levar em consideração é respeitar tráfego, né? A linha de tráfego, não pisar o canavial, né? Porque isso daí também faz estressar mais rapidamente tanto a penetração, a infiltração de água, quanto a entrada de oxigênio. Então, isso leva a planta num estresse, acelera esse estresse, né? Então, o preparo de solo ou preservar o canteiro da onde está a linha de cana, esse é um outro ponto importante. Associado a isso, né, dependendo da região, o agricultor ele selecionar, né, ou plantar cultivares mais estáveis nesse momento que nós estamos aí, nesse período, nesses anos, né, o clima vem mudando e parece que cada dia, cada ano está mudando. Nós precisamos de selecionar para as regiões mais limitantes, os solos que têm menor capacidade de armazenamento de água, então o solo de textura média e os arenosos, a gente trabalhar, eu estou generalizando, mas você também tem situações de solos argilosos que também o armazenamento de água é limitado, principalmente os ácricos, né? Mas enfim,
Mas, de maneira geral, para o agricultor, para facilitar o que a gente está falando, comparando um arenoso com argiloso e textura média. Também, né, então, o preparo de solo, né, muda, planta, né, variedades mais tolerantes, a construção de perfil, cuidar mais do cálcio em profundidade, correção de perfil, enfim, construção de perfil. O outro ponto é que eu posso fazer isso e a cana, eu não vou plantar ela e o ano que vem eu vou plantar novamente na mesma área. Eu tenho que pensar em longevidade. Então, eu tenho a possibilidade, no reestabelecimento da planta, numa soqueira ou numa cana-planta, eu posso também, hoje, está bem, né, está ficando consagrado, tem resultados já comprovando cientificamente que funciona, os bioestimulantes para estimular esse crescimento radicular nessa fase que a planta está refazendo parte do seu sistema radicular, né? Eu posso provocar um estímulo a mais do que ela já está estimulada. A planta vai emitir raiz de qualquer jeito, né? Mas eu posso prover de alguns metabólitos para ela que eu estimule esse enraizamento ainda mais, né? Não vai ser só um fator que vai ajudar eu a aumentar a estabilidade produtiva nesse período de seca. E aí, nós estamos falando de estabelecimento e favorecimento do sistema radicular. O agricultor também não pode deixar de fazer essa reposição de cálcio e magnésio, né, boro, zinco, ali no corte de soqueiro, no fundo do suco, porque são nutrientes-chave para ela construir raiz e também ativar um hormônio, que é a auxina, que vai melhorar o perfilhamento dessa lavoura, mas também o aprofundamento do sistema radicular, no caso do zinco, por ativar um hormônio que chama auxina, né? Ele é precursor de um aminoácido, que é o triptofano, que depois vai produzir auxina. Mas eu posso conjugar, né? Porque o zinco não tem só a função de aumentar a auxina, ele tem outras funções dentro da planta. E aí eu posso já ir com um bioestimulante que já vai atuar diretamente, aumentando a síntese desses hormônios, né? No caso da auxina, de um hormônio. O outro ponto é que eu posso também agir numa lavoura já estabelecida, eu posso agir pela folha, né? Porque até agora a gente estava falando de ações para melhorar a aquisição de água, que é aumentar o sistema radicular e aprofundar a raiz. Nós não estamos falando de controlar o estresse lá na perda de água. Aí eu posso também agir diretamente nas placas solares dela, né? Nas folhas. Eu atuando diretamente aonde a planta perde água e aonde ela vai sofrer, onde ela vai sentir todo o estresse, né? E aí eu posso estar também utilizando bioestimulantes com determinadas composições que vão reduzir aquelas espécies reativas que eu falei no início da conversa, né? Vão ativar o sistema enzimático da planta, né? Eu vou fornecer, por meio desses bioestimulantes, alguns metabólitos também que são sequestradores dessas espécies reativas de oxigênio e reduzindo assim o estresse. Então, reduzindo degradação de clorofila. Por que a folha vai amarelecendo? Porque vai convertendo clorofila em caroteno. Caroteno é um sequestrador de espécie reativa. Só que se ela tem menos clorofila, então ela tem menos, entre aspas, célula fotovoltaica. Então também ela gera menos corrente elétrica, ela também forma menos moléculas energéticas, como ATP na de pH2, e também ela vai fazer menos fotossíntese. Então, quando eu entro com esse bioestimulante, eu posso associar alguns nutrientes, eu estou o quê? Estou ativando o sistema enzimático de defesa dela, e ela ativa esse sistema enzimático, ela ativa sozinha. E se eu pôr em bioestimulante, ela ativa, eu estou dando medicamento, ela vai ter que usar produtos dela para se defender. Eu estou dando produto para ela. Entre aspas, o que eu quero dizer é que eu estou dando o medicamento para ela. É mais barato do que ela produzir para ela se defender. Então, eu consigo também
atenuar a perdas de uma lavoura que tá estabelecida e está desenvolvendo, e eu vou colher ela mais à frente. Então eu posso usar também esses bioestimulantes como atenuadores do estresse. Professor Crucial, excelente, excelente. É uma aula de fisiologia aplicada aqui hoje nesse Plantcast, né? E aí, professor, nisso que você comentou, eu estava refletindo aqui, né? E eu até notei que o senhor comentou sobre as eros, né? As espécies reativas de oxigênio que são formadas. E você citou muito bem os bioestimulantes, né? Que pode atuar tanto na raiz ou na aplicação via foliar. E aí, hoje, na prática, tanto aí seja produtores, fornecedores e até usinas, a gente vê muito comumente a aplicação de aminoácido nesse momento de pré-seca. E aí, como que o senhor enxerga aí a principal forma de atuação desses aminoácidos nesse momento? Seja ela aí no fornecimento de energia ou na redução de estresse, como que o senhor enxerga que dá mais potencial de entrega de resultado dentre todos esses itens e problemas que o senhor citou? Eu vejo como uma excelente alternativa, uma vez que ele não tem água para irrigar o canavial. Eu posso dar uma referência de uma experimentação não, um teste em larga escala, feita numa usina, né? A área irrigada com gotejo pleno, gotejo enterrado, uns anos atrás, 22 toneladas, né? Comparado com a área que não tinha nada, né? Não era um rigor científico, um delineamento estatístico igual se preconiza na ciência e tal, mas um bom comparativo para a gente parar e pensar. Então, a área irrigada, 22 toneladas a mais, e a área com bioestimulante nesse manejo de pré-seca, 9 toneladas a mais. É lógico que o melhor remédio é ter água, né? Mas 9 toneladas são 9 toneladas, né? O bioestimulante não deu as 22, ele não vai fazer isso. Mas ele deu um baita de um resultado, né? Então, e aí vamos entrar nos aminoácidos, que foi tua pergunta. Se a gente lembrar, né, lá do colegial, né, toda enzima, né, toda enzima é uma, entre aspas, uma proteína. E toda proteína é constituída de aminoácidos, né? Quando eu estou aplicando esses aminoácidos na planta, e só para uma referência, né? A gente acha que aminoácido é uma coisa relativamente nova na agricultura brasileira, sei lá, tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, né? Mas existe relato que a Grã-Bretanha começou a usar aminoácidos na agricultura em larga escala, né, comercialmente, em 1966, né? Então não é uma coisa, ninguém está falando de uma, né, modismo, é uma coisa nova, né? Já existe relato antigo da aplicação de aminoácidos na agricultura, né? Aqui que está aumentando em função dessas mudanças climáticas, né? O agricultor tem constatado o resultado, enfim. Então, a hora que eu estou aplicando esses aminoácidos, eles são componente de várias enzimas. E uma forma da planta neutralizar essas espécies reativas de oxigênio, né, que entre aspas, vamos dizer assim, vai provocar um câncer na planta, por isso que seca a folha, morre, né? Para ficar fácil para entender, esses aminoácidos vão compor as enzimas que degradam essas espécies reativas, ou seja, que vai curar essa doença, vamos dizer assim, né? O que está acontecendo, essa disfunção fisiológica que está ocorrendo na planta, né? Em função do clima, né? Então, eles são componentes de enzimas, né? Eles são componentes da clorofila, entre aspas, a célula fotovoltaica da planta, que vai gerar, sem energia elétrica a planta não vive, né? Não esqueça, né? Enfim. Então, eles atuam diretamente. E eles, vai aumentar a síntese proteica? Vai, o foco não é esse, mas vai aumentar a síntese proteica, pode aumentar o teor de clorofila, eles aliviam a planta
de frio, de temperatura muito elevada, né? Temperatura baixa, temperatura elevada, baixa radiação solar como alta radiação solar e seca, né? Então, como eles fazem parte de certos compostos dentro da planta e também eles podem, alguns ativar algumas enzimas, né? Eles vão atuar diretamente em todos os aspectos fisiológicos, de maneira geral, que estão sendo afetados pelo estresse hídrico, pela deficiência hídrica. Uma coisa que chama atenção quando você usa aminoácido, né? Comparado com outros bioestimulantes, né? Nesse aspecto, né? Normalmente, quando você usa aminoácidos, ele mexe mais no ATR ele é um dos bioestimulantes que mexe mais no ATR, aumentando o nível de ATR, comparado com outros bioestimulantes. Então, tem essa tem um fato interessante aí, uma análise interessante que a gente pode fazer. Então, muitas vezes, um agricultor que entrega recebe por ATR relativo, né? O aminoácido, e às vezes mesmo num período que era para estar o ATR elevado, não sobe tanto, os aminoácidos eles têm uma ação, né? Um produto à base de aminoácidos, vai depender dos aminoácidos, mas enfim, ele tem uma ação, ele mexe mais na concentração de açúcar, na fabricação de açúcar, do que determinados bioestimulantes. Excelente, hein, professor? Muitas informações aí. Abordamos algumas maneiras de ajudar as plantas no período de seca, né? Como até o professor Cruciol citou, produtos que estimulam o crescimento radicular, né? Aminoácidos. Pensando em nutrição, hoje, na ICL, nós acreditamos bastante na associação de nutrientes com esses aminoácidos. Qual que é a sua opinião sobre essa junção nutrientes mais aminoácidos? Bom, os aminoácidos eles vão compor determinadas enzimas, né? Então, por exemplo, quando a gente fala, vamos pegar uma enzima que todo mundo que a gente aprende até acho que no colegial se aprende já, mas mas pelo menos no colegial a gente aprende, todo mundo quando faz biologia aprende sobre a clorofila. Então, né, o pessoal fala até suco de clorofila hoje. Vamos dar um exemplo do aminoácido. No caso da clorofila, ela tem 3 aminoácidos, que é a serina, a glicina e o glutamato. Quando a gente pega a enzima mais abundante do planeta Terra, que é a rubisco, é uma enzima que todo ser fotossintetizante possui. Essa enzima, ela tem 4 aminoácidos, que é a serina, a lisina, a glicina, a alanina, né? Ambos vão pegar a clorofila, né? A clorofila ela tem como átomo central o magnésio, né? E ela tem nitrogênio nessa ligação, nesse anel pirrólico aí. Quando você pega a rubisco, que é a enzima que captura o CO2, né? E transforma isso em produção, né? Em soja, em saca de soja, ou tonelada de cana, ou, enfim, em fibra de algodão, essa enzima ela é ativada por um nutriente, que é o magnésio. Porém, quando você pega as enzimas antioxidantes, que a gente está falando relacionado diretamente a estresse, né? Os nutrientes são ativadores. Eu vou dar um exemplo para vocês, né? Existe uma enzima que chama catalase, tem uma outra enzima antioxidante que é a ascorbato peroxidase, você tem outra enzima que é a superóxido dismutase. Essas 3 enzimas, elas são ativadas, só para a gente ter uma noção, elas são ativadas pelo selênio, pelo boro, pelo zinco, pelo manganês, pelo níquel, pelo cobre, pelo molibdênio e pelo ferro, né?
Se a gente pegar a peroxidase, ela é ativada pelo selênio, pelo boro, pelo cobre, pelo níquel, pelo molibdênio e pelo ferro. Ou seja, de maneira geral, quando você associa os nutrientes, no caso de um bioestimulante à base de aminoácido, né? O que você está fazendo? O aminoácido ele vai estar compondo, aumentando a fabricação dessas enzimas, e os nutrientes estão fazendo o quê? Ativando, botando essas enzimas para trabalhar. Porque uma coisa é a planta ter bastante enzima, mas essas enzimas não estão sendo ativadas. Os micronutrientes, de maneira geral, né, a gente poderia juntar até o potássio, o magnésio, eles são grandes ativadores do sistema enzimático, ou seja, põe a enzima para trabalhar, ou seja, faz o medicamento que você está dando para a planta, ele realmente reagir e curar, entre aspas, esse problema que está acontecendo com a planta. Então, porque determinadas funções, os aminoácidos ou outros hormônios não têm condições de cumprir ou substituir os nutrientes. Então, como que eu vejo? Eu vejo assim uma evolução do manejo, a associação de nutrientes junto aí, nesse caso nós estamos falando mais de aminoácido junto com aminoácido, né? Eu vejo de forma extremamente positiva e já tem, né? A ciência já tem comprovação disso, que essa associação traz benefícios. Perfeito, professor Crucial. Acho que ficou bem claro para a gente a importância, né, nessa ativação enzimática, né? A gente tem que entender que fisiologia é um processo bem complexo, né? É a evolução de muitos e muitos anos. E agradecer principalmente, né, o senhor, né, professor Crucial, que vem de algum tempo, né, trazendo luz aí, com bastante resultado, bastante pesquisa, né, trazendo para a gente conhecimento e sempre muita informação, né, para melhorar aí cada dia o nosso manejo. Hoje, né, pegando dos últimos 10 anos para cá, 12 anos para cá, como que a gente tinha, você traz muito nas suas, né, palestras e tudo mais, como que foi o crescimento de pesquisa em cima do tema de nutrição foliar no mundo, né, e como que isso caminhou aqui para o Brasil, né, professor? Você foi uma das lideranças aí dentro de nutrição foliar que trouxe, né, todo esse manejo e tudo esse conhecimento para a gente ter estratégias, né? Porque tem coisas, realmente o clima a gente não muda, a gente tem que se adaptar e usar as ferramentas hoje que já são comprovadas, né? Para a gente, vamos dizer, mitigar o máximo possível de perda, né? Ter manejo para que realmente a gente perca o menos possível, né, professor? Então, queria agradecer muito, nós já estamos caminhando para o final. Você comentou também sobre o nutriente aí, que vem sendo chave também para as nossas discussões dentro do nosso manejo, que é o selênio, que eu acho que seria tema aí para um outro Plantcast, se você fosse entrar, né, tudo o que a gente vem descobrindo sobre o selênio, principalmente nessa questão, né, de espécies oxidativas e tudo mais. Mas eu queria deixar, professor, para você, para os nossos ouvintes aqui, um recado final, né, do que não foi abordado até agora, ou uma mensagem final, né, para os produtores que estão ouvindo aqui, pessoal das usinas, sobre esse período, né, sobre os manejos, sobre as tomadas de decisões que podem ser feitas. O recado eu acho que esse manejo de pré-seca, pessoal, eu acho que a gente já tem bastante resultado. É mais o agricultor aprender como manejar isso. Nós temos já resultados, pelo menos na região Centro-Sul, mas mesmo na região Nordeste, já mostrando que esses manejos, eles atenuam a perda. De novo, né? Ele vai atenuar a perda, ele não vai resolver a perda porque ele não está fornecendo água para a planta. O que ele está fazendo é reduzir, fazer a planta usar. O recado é o seguinte: fazer a planta usar melhor cada milímetro de água que tem disponível para ela nesse período que está ocorrendo essa restrição hídrica. Isso pode traduzir em 4 toneladas, mas tem situações de traduzir em um ganho de 16 toneladas a mais quando a gente posiciona esses bioestimulantes no momento certo. O que a gente tem ainda para o futuro para resolver?
acertar melhor o momento dessa aplicação. Alguns já dominam bem já, né? Por isso que eu falo, varia aí de 4, mas tem situação de 16 toneladas, né? Você vai em algumas usinas que a área onde foi aplicada deu 8, 10 toneladas de média, né? Isso é muita coisa, né? É lógico, se tivesse colocado água onde deu 10, provavelmente ia dar umas 25 a mais, né? Mas não tem água para todo mundo. E isso é muita coisa. Quando a gente fala mesmo com uma média de 4, já é muita coisa na média você deixar de perder, pelos valores que hoje são cobrados, são pagos por esses bioestimulantes de qualidade, porque tem muita porcaria sendo vendida também. Mas quando tem qualidade, com certeza o retorno sempre ele é positivo. Então, o recado é mais junto do agricultor, né, a gente ajudar a posicionar melhor esses bioestimulantes, porque já está comprovado que isso dá resultado. Às vezes o agricultor demora um pouco por desconhecer, né? Mas com a devida paciência e coerência, a gente tem que ir transferindo esse conhecimento e o manejo e a tecnologia para o agricultor, e mostrando que isso tem potencial de resultado. Acho que o recado que eu tenho pelo menos tenha a cabeça aberta para experimentar. Porque uma coisa é você pegar e se fechar e sofrer e reclamar que não tem chuva. Não vai ter chuva, né? Não tem chuva para ninguém, né? Outra coisa é se dar a oportunidade de experimentar. Entrar nada de cabeça, porque nós não temos uma agricultura subsidiada, né? Mas o agricultor abrir a cabeça pelo menos para ele experimentar. Ele se dá a oportunidade de tentar um outro manejo e ver a possibilidade de atenuar as suas perdas. A gente fala que aumenta, né? Mas na verdade está deixando de perder. É isso. O recado que eu tenho é esse. Eu queria também agradecer aí a oportunidade de estar interagindo com vocês aí. Obrigado pelo convite. Excelente, professor Cruciol. Nós que agradecemos, né? Eu vou ter que fazer a parte chata aqui de finalizar, né? Tá muito bacana o bate-papo, né? É muito legal ver como o senhor traz várias informações técnicas de maneira bem leve e com as analogias que ajudam o campo a entender a importância desse manejo. Então, novamente, queria agradecê-lo, né, pelo aceite do convite, por participar, trazer essas ricas informações para nós. E assim, eu anotei um ponto importante que o senhor trouxe aqui, né, em relação ao estresse hídrico, é quando o senhor comentou sobre os principais pilares, né, ou formas de manejo, eu vi aqui que foi destacado bastante a questão de raiz, né? E quando o senhor falou de raiz, o senhor trouxe a questão de construção de perfil de solo, variedade, o próprio ambiente de produção, né, o tipo de solo, e destacou bastante os bioestimulantes que podem ser aplicados tanto ou diretamente nas raízes ou na folha. E um ponto que me deixou muito instigado foi quando você comentou sobre a longevidade do canavial, que com certeza a longevidade do canavial vai ajudar a gente a diluir os custos de produção e aumentar a rentabilidade aí da nossa produção. Então, Com certeza. tomei nota desses pontos aqui, eu vou levar para minha carreira, para minha vida, que eu acho que nós devemos compartilhar essas informações aí com o setor como um todo. Muito obrigado, viu, professor? E aí, para finalizar, gostaria novamente de agradecer meu amigo Luiz Tarifa. Muito obrigado, viu, Tarifa, pela participação e auxílio na organização. Gabriela Pregnolato, muito obrigado aí por todo o movimento que você fez aí. A gente sabe que a agenda do professor é bem concorrida, a gente conseguiu esse momento para aproveitar o conhecimento dele, viu? E professor Cruciol, novamente, a ICL te agradece bastante pela parceria, pelo conhecimento que você está compartilhando com os nossos ouvintes, e aguardamos o senhor para uma próxima. E no mais, muito obrigado, grande abraço e até o próximo episódio, pessoal. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.